galera, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui quem fala é o professor Ivanilson de Filosofia. Vamos dar continuidade às nossas aulas em preparação para o Enem. E hoje a gente vai falar dos primeiros filósofos, dos primeiros pensadores. Os primeiros homens que tiveram a coragem de pensar racionalmente e tentar compreender a realidade de forma racional, não mais mitológica. Esses caras são conhecidos como os pré-socráticos, ou naturalistas, ou filósofos da cosmologia. Foram os primeiros homens, aqueles que vieram antes de Sócrates na cronologia, antes de Sócrates, e propuseram ideias, pensamentos racionais para tentar compreender o mundo. Os pré-socráticos são caracterizados pelo pensamento que antecede o humanismo, inaugurado por Sócrates. Eles vão buscar na physis a compreensão de tudo. E aí, dentro dessa physis, que seria a natureza, o mundo externo, tudo aquilo que existe, eles buscam a origem de tudo, que eles vão chamar de arché, que seria a substância primeira, princípio iniciador, fundamental e originário. Buscavam resposta para a grande pergunta: do que é feita as coisas? Da onde tudo surgiu? Esse é o campo de estudo dos pré-socráticos, e é em cima disso que nós vamos trabalhar. Os pré-socráticos, eles são filósofos que surgiram na região da Jônia, por isso eles são conhecidos também como os jônios, lá na Grécia. O primeiro filósofo, aquele cara que é considerado como o primeiro pensador, foi Tales. Tales, que nasceu em Mileto, logo ele é muito conhecido por Tales de Mileto. Ele é o fundador da filosofia cosmológica. O Tales observou que todos eram compostos de água. A água era responsável pela vida. Assim, a água é o princípio de todas as coisas. Por que a água é o princípio de todas as coisas para o Tales? Porque o Tales percebe que a natureza é úmida, que o calor precisa da água, que nós, assim como os animais, precisamos de água para sobreviver. E aí o Tales determina que a água teria que ser esse elemento eterno, fundamental, o arché, o elemento formador de tudo. Em contrapartida, o discípulo do Tales, chamado de Anaximandro, vai de encontro à ideia do Tales e não concorda com o pensador jônico. E ele vai dizer que o arché, o elemento formador de tudo, não tinha como ser a água. Anaximandro vai afirmar que, para explicar a origem de todos os seres e da complexidade que existe na realidade, só um elemento eterno e infinito, algo incompreensível. Daí ele deu o nome de apeiron, que no grego significa indeterminado, infinito, ilimitado, imutável. Seria um princípio puramente racional. Seria um fluido cósmico, algo que veio do cosmos, do universo e formou tudo o que existe. Outro pensador da escola de Mileto foi o Anaxímenes, que afirmou que o ar é o princípio ativo de tudo aquilo que existe. A teoria do Anaxímenes não vai ter uma dimensão tão grande, tão profunda, porque ao dizer que o ar seria o elemento fundamental de tudo, ele ligou a ideia sobrenatural mística a uma explicação racional, da seguinte forma: para os gregos antigos, o estar vivo nada mais é do que conter dentro de si ar quente. Ou seja, eles perceberam que quando uma pessoa morria, ela ficava gelada, fria, o corpo da pessoa ficava gelada, fria. E quando essa pessoa estava viva, o corpo estava quente. Então eles tinham a ideia de que a vida nada mais era do que ar quente. E aí no momento que o Anaxímenes afirma que o ar é o elemento formador de tudo, eles vão ligar a ideia do Anaxímenes à ideia sobrenatural ou mística, que explica o porquê da vida, o porquê da morte. Uma pessoa morre porque o ar quente que habitava o corpo dela saiu, e ela morre e o corpo fica gelado. Daí a ideia do Anaxímenes não teve tanta profundidade, mas ele tem a sua importância e o seu valor
e se coloca como um dos 3 principais filósofos pré-socráticos. Outro pensador pré-socrático muito importante e muito bacana foi o Pitágoras. O Pitágoras, que nasceu em 508 a.C., criou uma escola chamada os Pitagóricos, a escola pitagórica, e acreditava que os números seriam o elemento capaz de explicar para nós a origem de tudo. Ou seja, o Pitágoras atribui aos números a possibilidade, a capacidade de nós de ter um conhecimento certo, correto, exato. Ele vai substituir a doxa, que seria a opinião, pelos números. Ou seja, um exemplo bem básico que eu vou dar para vocês. Hoje, nós necessitamos dos números. Do momento que eu acordo até o momento de eu ir dormir, eu me guiei e me orientei pelos números. Foi através dos números que eu vi as horas, foi através dos números que eu comprei os objetos, foi através dos números que eu compreendi a realidade do meu dia. Se você olha para uma pessoa e quer saber o quanto você é mais alto do que aquela pessoa, você não tem que simplesmente dizer, olha, eu acho que eu sou mais alto tantos centímetros que o fulano. Não, você vai pegar uma fita, você vai medir, mede a sua altura, média da pessoa, e aí você faz um cálculo matemático e o número vai te dizer o resultado exato de quanto você é mais alto ou mais baixo que aquela pessoa. E assim, em todos os momentos da nossa vida, os números nos dão a exatidão da realidade. E foi isso que Pitágoras propôs, colocar nos números a possibilidade de compreensão correta, exata da realidade. Daí a importância do Pitágoras. Outro pensador pré-socrático muito importante foi o Heráclito. O Heráclito que vai afirmar que tudo flui, tudo passa, que tudo se move sem cessar. O Heráclito, ele acreditava na teoria do devir, onde ele diz que os seres estão sempre prontos a se transformar no seu contrário. Foi ele que afirmou a seguinte frase: ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio, porque ele dizia que na segunda vez as águas do rio não eram mais as mesmas, porque já teria mudado. Nós não seríamos mais o mesmo, porque nós já teríamos mudado. A natureza ao redor do rio já teria se modificado. Ou seja, o Heráclito acreditava numa mobilidade muito grande. Ele acreditava num movimento eterno, que tudo se modifica, tudo se transforma, tudo se transforma no seu contrário. Aí vem o Parmênides para ir de encontro à ideia do Heráclito e vai colocar a teoria do ser-é, onde ele vai dizer que tudo que existe sempre existiu do jeito que é. Ele acredita num imobilismo, ou seja, as coisas estão sempre imóveis, as coisas são eternas. Ou seja, para o Parmênides, tanto os seres quanto a natureza são eternas e imutáveis. O que é que ele quer dizer com isso? Quando o Parmênides diz que o ser é eterno, ele não quer dizer que o ser nunca morre. O ser, ele morre, mas no momento que ele morre, outros nascem para ocupar o seu lugar. Ou seja, o ser humano, para o Parmênides, era eterno, mas não porque o ser humano nunca ia morrer, era porque o ser humano nunca ia deixar de existir. Assim como todos os outros seres sempre iriam existir. Não passava na ideia do Parmênides a ideia de extinção de algum ser. Ele olhava para a realidade e dizia que tudo aquilo que existe sempre existiu do jeito que é. Daí a teoria, o ser é algo imutável, eterno e indivisível. Outro filósofo pré-socrático muito importante foi o Empédocles de Agrimento. O Empédocles ele vai tentar resolver o problema criado entre Parmênides e Heráclito, que um dizia, Parmênides dizia que tudo é imóvel, já o Heráclito dizia que tudo se movimenta e tudo se transforma. E aí o Empédocles inaugura um novo momento da reflexão da realidade, da reflexão ontológica, reflexão do ser. Ele vai dizer que a natureza, que a realidade, ela é formada por 4 elementos, que seria o ar,
a terra, o fogo e a água. E esses 4 elementos são eternos. A união desses 4 elementos formava os seres. A separação desses elementos fazia com que esse ser desaparecesse. Então, a vida e a morte dependiam da união e da separação desses seres. E dessa maneira, o Empédocles nos dá uma nova possibilidade de compreensão da realidade partindo de 4 origens: ar, terra, fogo e água. Beleza, gente? E para encerrar a nossa aula, um mapa mental dos pré-socráticos, né, para você ler, para você refletir um pouco mais, para você pesquisar. Isso é muito importante, né, para você aprofundar as ideias, para que você possa aprender cada vez mais. Muito obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida, qualquer curiosidade, qualquer ajuda, eu estou disponível, ok? Fique à vontade, pode entrar em contato. Muito obrigado e até a próxima aula, gente.